que eu me lembre, meu primeiro contato com o que eu iria descobrir mais na frente que seria o rap, eu acho que foi com um clipe na TV, assim, tinha um programa chamado Clipe Mania, que passava na Band, e ali eu escutei uma modalidade de rap que era mais pop, assim, né, mais popular entre os jovens, né, 50 Cent, Eminem, e a partir dali eu passei a me interessar um pouco mais por esse tipo de ritmo, assim, apesar de não entender o que estava sendo cantado, né, porque era em outro idioma. Até chegar o momento em que um amigo de infância chamado Carlos, ele me apresentou o CD do Gabriel Pensador, e ali foi a primeira vez que eu tive contato com o rap de mensagem, né, o famoso rap de mensagem, e ouvir aquelas letras lá e mesmo com pouca idade, assim, eu acho que eu devia ter uns 11 para 12 anos de idade, eu achei aquele tipo de som e o que era cantado muito estimulante. E isso fez com que o meu pensamento ele subisse para um outro patamar em relação à molecada da minha idade, porque eu ia tentar falar ou abordar um pouco dos assuntos que eu ouvia nas músicas com os meus amigos e a galera meio que não entendia porque eles estavam vibrando numa outra frequência. Assim. E aí, nesse mesmo ano, que foi em 2002, eu tinha 12 anos de idade, veio o CD do Racionais, Sobrevivendo no Inferno. E aí eu peguei para ouvir, e aí eu ouvi uma música chamada Rapaz Comum, que é o Ed Rock que canta. E aquela música foi o primeiro som que realmente arrepiou a minha pele inteira, assim, cara, que eu fiquei em choque com a letra, porque tudo que era contado ali, em certa medida eu já tinha visto acontecer muito próximo da minha realidade, né? Que é uma narrativa que o cara conta o fato dele de ter sofrido um assassinato, ter tomado tiro, e aí o cara faz toda a narrativa, né, de como que foi aquele processo e descreve com muitos detalhes, assim. E aí eu senti mesmo, assim, claro, sem descredibilizar os outros artistas, mas foi onde eu senti o rap de verdade mesmo, assim, o que mais se assimilou com a realidade próxima do meu ser, assim, que é a realidade periférica, né? Eu, durante a minha infância até a adolescência e juventude, eu presenciei algumas cenas lamentáveis, assim, que são típicas de qualquer bairro de periferia. E aí, através desses artistas, eu comecei a me interessar mais por esse estilo de música. E aí passei a ouvir MV Bill, Sabotagem, então meio que nessa época aí, dos 12 até os 15 anos de idade, eu já sabia o que era rap, mas eu não sabia o que era hip hop, eu não sabia que o rap fazia parte de algo maior. E aí, em 2006, eu tinha 16 anos de idade, rolou um evento na Serra, chamado Serra GR Hip Hop, lá na região de Jacaraípe, na Praça Encontro das Águas, e ia ter show do Taíde, se eu não me engano, e nesse dia eu ia trombar com dois grandes artistas da cena capixaba, que é o Alex Power e o Fredoni Fone. Eles iam estar realizando intervenções nos tapumes lá, e aí eu fui para esse show e vi o Alex e o Fredoni pintando. E aí eu olhei aquilo assim e fiquei doido. Eu falei, caraca, bicho, que doideira aquela que tá acontecendo, porque o cara tava manuseando spray e pô, é uma parada que se aperta e a tinta sai e vai criando formas, vai criando os desenhos, e eu fiquei bem em choque, assim, porque eu já desenhava, eu era meio popular na escola por saber desenhar, e eu meio que, me achava, assim, né, que eu sabia desenhar. Mas ver os caras executando com tanta maestria o que eles estavam fazendo com a lata de spray, e era uma ferramenta nova, esquisita pra mim, assim, eu falei, caraca, bicho, eu quero aprender a fazer essa parada aí.
E aí eu já cheguei no Fredone assim, falei, mano, eu quero aprender a fazer esse bagulho aí. Eu nem sabia que o nome era grafite. Aí o Fredone foi e falou, pô, cara, vou te apresentar para um mano aqui que ele dá aula no projeto social, acho que ele vai poder te ajudar nessa questão aí. E aí ele me apresentou o Alex, e aí eu me apresentei para o Alex também, conversei com ele, falei que tinha interesse em aprender a fazer grafite. E ele falou, olha, em 2007, mais ou menos em fevereiro para março, eu vou estar dando aula no projeto social. Me pega meu telefone e quando der janeiro, assim, você me liga. Aí eu falei, porra, demorou. E aí virou o ano e tal, peguei o telefone e liguei pro Alex, falei, Alex, é o Starley, cara, tô vendo você lá no show do Taíde e tal, quero aprender a fazer grafite, como é que faz? Aí ele, então, eu vou estar dando aula num projeto social chamado Projeto Semente. Qualquer coisa, te encaixo numa turma lá. Aí, beleza. Ele foi e verificou lá a possibilidade de eu realizar as oficinas, só que aí o projeto ele era destinado para educandos de 6 a 14 anos. Eu já estava com 17, né? Então meio que eu fiquei barrado no baile, assim, né? Falei, putz, daí eu falei, pô, mano, vê se você consegue arrumar um esquema aí e tal, para poder participar. Porra, sou tranquilão, não vou perturbar a paz de ninguém e tal. Aí não sei o que aconteceu lá, em quem que ele jogou um Somebody Love lá, que ele conseguiu encaixar pra dentro, assim, da parada. E aí foi eu e um primo meu, chamado Jonathan, participar dessa oficina num projeto chamado Projeto Semente, no bairro que fica localizado no bairro Lagoa. Aí a gente foi pra lá, cara, e só tinha gente, assim, de adolescente, o resto tudo gurizinho, assim, pequeno, assim, sei lá, uns 7, 9 anos. E a gente, marmanjão lá no meio dessa molecadinha toda, assim. E aí eu pegava minha bike, ia pra lá, e foi uma parada maneira, assim, embora eu não tenha chegado na parte prática da oficina, né, que é pegar o spray, desenvolver ali atividades de coordenação motora, mas eu tive contato com a história do grafite e com os elementos que compõem essa história, né, as letras, as tags, e isso foi o suficiente para eu manter essa água fervendo durante muitos anos, assim, porque eu tive que me ausentar da oficina, porque eu comecei a fazer pré-vestibular, e eu também dava um trampo por fora para poder ajudar nas despesas de casa, né? Então, entregava panfleto, vendia peixe, trabalhei em fábrica de salgado, então eu estava sempre fazendo um corre, assim, né? Fazia frete na feira, estava sempre na correria para poder ajudar nas despesas de casa. E aí a situação deu uma arrochada e eu tive que abandonar a oficina, assim, né, com muito pesar. E eu até tentei retornar, assim, já depois mais velho, assim, com uns 18, 19 anos, mas a situação estava realmente crítica e eu precisava trabalhar, assim, né, já estava numa idade avançada e precisava dar um trampo. Na real, sempre trabalhei desde pequeno, né, o peso da responsabilidade foi aumentando devido a alguns problemas familiares e tal. E, enfim, eu tive que escolher entre trabalhar e me dedicar a atividades artísticas, assim, mas eu nunca deixei o desenho de lado, estava sempre desenhando. E somente aos 20 anos de idade, em 2010, foi que eu me joguei de cabeça mesmo, assim, porque eu atravessava umas questões relacionada à crise existencial mesmo, assim, né? De me perguntar qual era o meu papel, qual era o real motivo da minha existência, por que eu estava aqui, para que eu estou aqui, e passando por uma série de inquietações também. E aí eu falei, quer saber, velho, eu vou pra rua pintar. E aí nessa época eu lembro que eu entregava panfleto para um supermercado, assim, então eu juntei uns trocados e falei, vou pegar umas latas de spray, material de construção e vou pintar. Foda-se. Aí, beleza, fiz um sketch lá de um desenho bem tosco. E aí fui pra rua e chamei um primo meu, falei, cara, vamos pintar. Aí a gente foi num lugar ali, perto do Hospital Dório Silva, ali no município de Serra. Tem um campo abandonado ali, um campo de futebol abandonado, com uns muros gigantes. E aí eu fiz meu primeiro grafite lá, que era um duende azul, horrível, feio demais, segurando uma plaquinha assim, escrito Paz 2010. E aí eu fiz aquele trampo lá e junto com meu primo, ele fez uma letra do lado.
E aí eu fiquei bem satisfeito, bem feliz, assim, né, cara? Tipo, porra, caraca, fiz a parada ali. E aí toda vez que eu passava de busão ali em frente ao grafite, aí o grafite estava lá na frente, aí vinha assim o busão indo, aí eu passava assim. Então tipo, foi uma parada que parece que eu meio que nasci a partir do momento que eu fiz grafite, assim, porque de certa forma eu me senti visto, né? Eu acho que boa parte dos jovens de periferia tem esse problema entre aspas, né, assim, com invisibilidade social, né? E aí é compreensível, quando você entende isso, você compreende porque o irmãozinho tá com o celular alto do busão, por que a molecada tem esse ímpeto de ostentar, de mostrar, de querer ser, porque os nossos valores estão pautados nisso, né? Em você ter para ser, né? E aí você acaba se sentindo invisível porque você não tem porra nenhuma. E eu me via um pouco nessa condição. Mesmo já escutando o rap há algum tempo e o rap sendo ali um balizador para o meu futuro, né? Me dando ali diretrizes de comportamento e tal, eu ainda me sentia meio que num quarto escuro, assim, né? Recusava uma série de bandejas que o mundo me oferecia por conta da educação dos meus pais e por conta também do rap, mas eu ainda estava perdidão nas ideias, assim. E eu acho que o grafite ele foi um elemento que me inseriu por completo na cultura hip hop, assim. Foi quando eu entendi que o rap fazia parte de uma coisa maior, que o grafite fazia parte de uma coisa maior, e aí eu passei a entender um pouco mais sobre os elementos, me interessar mais sobre a história desses elementos, me interessar muito mais pelos atores sociais que já construíam uma cena de hip hop capixaba, e aí passei a ir com mais frequência nesses eventos e conhecer essas pessoas. Bom, basicamente esse foi o início, assim, de tudo. Comecei fazendo poucos tags, poucas coisas que se relacionavam à caligrafia, embora eu sempre gostei de estudar sobre os tags, sobre Trawap, Bomb, e fiz alguns, mas eu sempre, como eu gostava muito de revistas em quadrinhos e desenhos animados, eu gostava muito de desenhar personagens. Eu sempre criei algumas revistas em quadrinhos. Eu lembro que tinha um quadrinho que eu lembro que eu fiz na 6ª ou na 8ª série, chamado Super Gambá. E era um gambá, sacou, super-herói que falava palavrão pra caraca, assim. E aí toda semana eu fazia um episódio novo, assim, pra galera da escola, né? Porque a galera se amarrava e tal, não, faz mais lá pra gente ler. E aí eu lembro que eu fazia, assim, levava pra galera ficar lendo e a galera rachava o bico, porque era cheio de besterol, assim, né? Coisa de adolescente. Então quando eu comecei no grafite, eu já meio que me inclinei pra desenhar personagens, assim. E aí tive muita referência do Binho, né, lá de São Paulo. Havia bastante coisa do Nash, né, que é um grafiteiro das antigas também. E, porra, achava massa, assim, meio que copiava na tora esses personagens assim, no papel. E aí modificava algumas coisas e aplicava isso na rua. Aí depois eu comecei a fazer uns personagens mais vetorizados, assim, né, uma coisa mais gráfica, ainda bem rudimentar, assim, né, para pouca habilidade que eu tinha na época. E aí eu fazia uns bonequinhos meio corcunda, assim, com um bonezinho pra trás, assim, com latinha de spray, assim. Horrível também, velho. Mas era maneiro, a experiência de estar sempre na rua era muito boa, assim. Aí teve um evento, cara, no CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude, localizado na capital do Espírito Santo, aqui, Vitória. E aí era um evento chamado O Manifesto, se eu não me engano. E aí tava uma galera lá, vários monstros do grafite pintando, vários monstros da dança ali, do break, vários monstros do rap, DJ, evento maneiraço assim, né? Hashtag Saudade CRJ. E aí eu vi um artista local chamado Fagundes. Ele tava desenhando um rosto, cara, de um MC que eu sou muito fã, assim, eu gosto bastante do trampo dele, que era o KRS-One. E tava no esboço, assim, né? O Fagundes estava desenhando e tal. E aí, quando eu vi aquilo, eu pirei, velho. Simplesmente pirei, assim. Eu não acreditava que dava para fazer aquilo com o spray, velho. Sacou?
era uma coisa mais esfumaçada, né? Eu vi que, né, colocava o spray mais de lado, assim, dava, o cara puxava de um jeito que já meio que formava a sombra, assim, né? E aí eu olhei assim e falei, caraca, meu irmão, vou fazer aquilo ali, velho. Tava eu e meu primo Jonathan, esse que foi comigo fazer a primeira intervenção na rua. Eu falei, mano, vou fazer aquilo ali, velho. Caralho, aquela parada ali é foda, o cara tá fazendo um rosto com spray, parceiro. E aí eu olhava assim, chegava de perto e eu meio acanhado, meio tímido, né? Não cheguei entrujando assim, né? Falando, pô, mano, como é que faz aí? Quero aprender e tal. Eu fiquei meio de canto assim, mano. Fiquei, aí, porra, vendo o cara fazendo e tal. E aí depois eu comecei a pesquisar mais, assim, né? Eu digitava no Google, assim, grafite rosto, né? E aí eu fui trombando com outros artistas, né? E aí eu também descobri o trabalho do Akei Luciano, que era um artista que morava aqui no estado e que desenvolvia trabalhos com a técnica realista ímpar, assim. E aí eu olhei assim também e falei, mano do céu, velho, não, eu vou começar a fazer essa parada de rosto mesmo, esse bagulho aí é muito doido, velho. E com o passar do tempo eu fui pesquisando mais referências, né? Antes de ir para a rua propriamente dito, assim, né? Aí eu descobri o trabalho do Belin, que é um artista espanhol, descobri o trabalho de uma crew alemã chamada McLean. E aí eu falei, velho, vou fazer essa parada, vou fazer esse bagulho de rosto aí, demorou. E aí juntei algumas referências fotográficas, assim, e consegui umas latas de spray. E se eu não me engano, acho que o primeiro rosto que eu fiz foi acho que foi do Mahatma Gandhi, assim. Acho que foi do Mahatma Gandhi, o primeiro rosto que eu fiz, assim, foi na casa da minha companheira, a Queca. Na época a gente não namorava. E aí eu fiz, assim, pra mim foi uma experiência maneira, assim, porque o lance de desenhar rostos, desde de criança, assim, sempre foi um trabalho de mais impacto, né? Porque é uma espécie de arte mais palatável, mais digerível, mais fácil de ser compreendida pelo senso comum, pelo histórico pelo histórico que essa manifestação, esse estilo tem. E aí eu me joguei dentro do realismo, a princípio numa busca mais técnica, né? Eu queria impressionar através da técnica. Embora eu também já fazia uns grafites protesto, assim, né, falando do aumento da passagem do busão, sobre tráfico de entorpecentes, abuso policial, enfim, já fazia uns trabalhos nesse sentido, mas eu também me embrenhei numa busca mais técnica, assim, querendo chegar a uma coisa mais fotográfica, assim, e estabelecer isso como meta para mim. E aí fui desenvolvendo vários trabalhos, e com o passar do tempo, a coisa foi para além da busca técnica, assim, porque eu passei a estudar mais sobre o tema e descobri, né, o termo realismo, o porquê do termo realismo, quem foi o precursor ou os precursores dessa vertente artística, e de entender que o realismo ele não se trata só de um estilo de pintura, né? Existe uma corrente de pensamento mesmo que habitava vários nichos artísticos, né? A literatura, a pintura, a música, o teatro, enfim. E aí descobri bastante coisa sobre Daumier, Gustave Courbet, que são aí os grandes pais, assim, dessa corrente de pintura. E aí comecei né, a querer dizer alguma coisa através dos rostos que eu retratava. Então eu passei a ser mais seletivo nas buscas das referências, colocar essas referências em determinados contextos, para não ser só ali uma mera reprodução fotográfica, com muitas aspas. Acho que toda arte tem o seu valor ali. E passei a entender o realismo não só como a cópia de alguma coisa fidedigna. Assim. Quando você... a escolha da referência, né, ela já diz muito sobre o que você quer transmitir ali com o seu trabalho, por mais que seja uma reprodução.
E aí eu passei também a fazer algumas modificações no Photoshop, né, na anatomia, no jogo de luz e sombra, para poder transmitir a mensagem ali que eu gostaria que fosse transmitida. E passei a entender o realismo como alguma coisa que rebuscasse a minha sensibilidade e a minha percepção em relação à vida. A partir do momento que eu entendo que a cor de pele não é só cor de pele, que existe uma série de nuances aqui no rosto, que existe uma série de reflexos, né, de luzes rebatidas, de situações cotidianas que são belíssimas assim, e que passam desapercebido porque a gente está concentrado numa outra correria que nos impede de ver a beleza escondida no cotidiano assim, da vida. Sacou? Você perceber reflexos, jogo de luz e sombra, os fenótipos, né, os tipos de rosto e corpos, né, das pessoas, perceber a variação de tons do céu. O céu não é só azul, cara, tem uma variação ali de que a nuvem não é só branca e cinza, existe uma série de nuances de cores ali. E aí eu meio que comecei a ficar mais sensível à questão do observar e do porquê que eu estava representando determinados tipos de rostos. E aí eu chego num lugar onde eu passo a me reconhecer como homem preto. A partir do momento que eu reconheço a ancestralidade contida na minha cultura e o quanto essa ancestralidade ela foi negada com o passar dos anos, assim, né? A ponto da gente sentir vergonha da gente mesmo, né? Sentir vergonha do seu tipo de nariz, sentir vergonha do seu tipo de cabelo, do seu tipo de barba, porque foi uma construção imposta mesmo, assim, uma coisa psicológica e maquiavélica que fizeram com os nossos ancestrais, e esse plano ele respinga na gente até hoje. Assim. E aí quando eu entendi que eu fazia parte de uma cultura afro-indígena, eu passei a representar muito mais rostos de pessoas negras do que outros tipos de rosto, entendendo que existia um descaso histórico em relação à afrodiáspora e que essa história desse povo contado do navio negreiro para frente, do navio negreiro para trás, pouco se fala na escola, assim, né? Ou da galera tratar esses seres humanos que foram sequestrados na África como escravos, como se isso fosse uma condição natural desses seres, assim, não de seres humanos que foram sequestrados e submetidos a um trabalho forçado. Então eu comecei a perceber a banalização da palavra escravo. Tipo, não, porque isso aqui é os escravos que faziam isso. Tipo, nunca se referiam a esse grupo étnico como seres humanos que foram forçados a trabalhar. Se referem a eles como escravos, como se eles já tivessem nascido desse jeito. E aí, atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa que se relaciona muito mais com relações com algo que se relaciona à africanidade dentro do meu trabalho, no sentido de ressignificar a imagem mesmo, né, do homem, da mulher, da criança, do idoso preto, a ponto dessas pessoas passarem em frente a esses trabalhos e se reconhecerem ali. Falar, nossa, caraca, aquele nariz ali é igual ao meu. Aquela boca ali é igual a minha, velho. Caraca, é fulano, olha aí, fizeram seu retrato ali, velho. Sabe, das pessoas se verem nessas obras. Porque se você parar pra pensar, velho, sei lá, 20 anos atrás não tinha comercial de shampoo pra galera afro, assim. Você não vê os pretos no outdoor aprovado em primeiro lugar na federal, assim, sacou? Então, e quando você vê a imagem desse grupo étnico, você vê ela meio estereotipada, né? Ou hipersexualizada, né? Enfim, então hoje eu dedico a prática do realismo a trabalhar no imagético do homem e da mulher preta, assim, porque eu acredito que imagem é poder e imagem também trata de autoestima e o nosso povo precisa se ver. Tanto é que as divindades que são cultuadas aí
qualquer lugar do planeta, ela se parece com o povo deles, assim, tá ligado? Tipo, Buda, ele se parece com os orientais, Krishna, ele se parece com os indianos, sacou? E aí só o negro que não consegue cultuar a sua própria imagem como divina, assim, muito pelo contrário, ele demoniza essa imagem, né? Ou ele adora divindades que não se parecem em nada com ele, assim, né? O que chegou para nós foi uma divindade totalmente ocidentalizada, assim, né? Essa imagem desse Deus, desse Jesus branco, com olho verde, azul, castanho e cabelos lisos, assim, um nariz fininho. Essa não é a nossa imagem, assim. Isso não tem nada a ver com a essência real do nosso povo, assim, aqui, tanto o povo originário da Terra quanto o povo que foi sequestrado do continente africano. Assim. Então eu gosto de direcionar o meu trabalho para ter esse discurso, assim. Embora eu não me restrinja somente ao realismo, né? Eu ainda me permito passear por outros estilos de pintura que vão do cartoon, que vão ao 2D, que vão ao sketch, que vão da mistura disso tudo com o realismo, mas o meu forte mesmo, em termos de habilidade, é o realismo, assim. E eu tenho feito disso uma pauta ideológica também, assim. O realismo ele não é só uma cópia, sacou? Tem toda uma construção histórica, toda uma construção de pensamento, até chegar à execução desse trabalho na parede, ou numa tela, ou numa folha de papel, assim. É isso. Todo mundo que está desenvolvendo alguma coisa dentro do rolê, independente de número de seguidores, ou, sei lá, graus de inserção dentro da cultura, eu acredito que todo mundo já contribui de alguma forma. Assim. O moleque que começou a pintar hoje, se ele faz isso com verdade, sabe, com honestidade, ele já está contribuindo. E falando a meu respeito, assim, eu acredito que a minha maior contribuição, ela se deu a partir do Festival Origrafos, assim. É uma das iniciativas que eu desenvolvi junto com o meu coletivo, é uma das nossas iniciativas mais célebres, assim, né, de maior alcance. Embora a gente já tivesse feito outros projetos, né, como o projeto Story Art, o projeto Arte Refletindo nas Ruas, que eram painéis pontuais, assim, falando de temas específicos, mas o Origrafes, ele é uma iniciativa de maior impacto, assim. É um filho que foi gerado assim, com muito carinho, assim, na intenção de trazer esse sentimento de partilha, que eu acho que é super importante para a nossa cultura. A gente nunca pode perder o senso de coletividade, nunca. Por mais que haja desavenças, por mais que cada um tenha suas peculiaridades com fulano, com beltrano, o senso de coletividade ele nunca pode ser perdido, porque eu acredito que o que fez a cultura hip hop chegar até cada um de nós hoje foi a força de vontade e a união de um grupo de pessoas que se movimentou no sentido de fazer a diferença. Então eu parto desse princípio, assim, tenho isso como um máximo, assim, de que sozinho você pode até chegar em algum lugar, mas de forma coletiva você vai muito mais longe, assim. E eu agradeço muito, assim, as pessoas do meu coletivo, da FG Crio, cada um da galera que também margeia o coletivo ali, está sempre colaborando com as nossas empreitadas, assim. Eu acredito nisso, assim. E o Origrafes, ele foi uma iniciativa que ela surgiu de forma totalmente despretensiosa. A gente não bolou a ideia do Origrafes para ser um grande festival, e gradativamente ele foi se tornando um grande festival, reunindo
um número significativo de pessoas e ver toda aquela vida acontecendo ali dentro da minha quebrada, assim, sabe? O lugar onde eu cresci, onde eu arrumei treta, onde eu corri perigo, onde eu joguei bola, onde eu, sacou? Ver todas aquelas pessoas que eu admirava e que eu admiro no meu bairro, desenvolvendo ali cada um o seu elemento, para mim é algo sem igual, assim. Eu acredito que a maior contribuição foi essa iniciativa, assim. A minha maior contribuição foi essa iniciativa de juntar pessoas, sabe? Reunir pessoas para um objetivo em comum, que é festejar a arte, a cultura, o entretenimento, a paz, o amor, é isso. Tinha uma crew que era eu e meus primos, o Jonathan e o Luan. E era uma crew chamada Família Crew, porque só tinha parente. Aí beleza, né? Só tinha parente na parada e tal, e a gente fazia uns rabiscos por aí. Aí tinha um projeto social muito maneiríssimo, assim, que acontecia lá em Flor Rosa, chamado Projeto Protejo. E aí, em 2010, eu já estava desenvolvendo um projeto para poder enviar para um edital, um projeto chamado Força Grafitacional. E basicamente a ideia era dar aulas de grafite para a molecada. E aí eu ia tentar inserir esse projeto numa lei de incentivo que existia no município da Serra, chamada Lei Chico Prego. E aí eu fui nesse projeto chamado Protejo para conversar com a coordenação desse projeto, saber qual era a viabilidade desse projeto ocorrer lá, e também para o pessoal me ajudar na parte escrita, né? Dar uma lapidada ali na parte escrita. E aí eu conheci a Camila Valadão, pessoa super gente fina. E aí beleza, apresentei o projeto para ela, ela ficou amarradona, falou que ia ajudar a escrever, e nisso ela foi e falou bem assim, tem um rapaz aqui que ele também é grafiteiro, não sei se você conhece ele, o Jonathan, ele é daqui do bairro. Eu falei, quê? Como assim? O cara é grafiteiro aqui do bairro, não conheço o cara. Aí fiquei assim, porra, não, eu quero conhecer ele e tal. Aí, a partir do momento que ela falou isso, eu comecei a prestar mais atenção em algumas intervenções que estavam ocorrendo assim na quebrada, né? Que eu já tinha visto, mas para mim era de alguém de fora do bairro, assim, né? E aí, nesse mesmo ano, assim, eu conheci o Jonathan, vulgo Dentim, e fui apresentado a Queca também, que futuramente seria uma outra integrante. E a gente desenvolveu um trabalho de pintura junto com outros artistas lá, né? O Smoke, Alex, Trama, Mosca. E aí fizemos uma intervenção nos 4 lados desse projetinho social que acontecia lá em Flor Rosa. E daí pra frente eu conheci o Dentinho, e de lá pra cá a gente, né, daí pra frente, na verdade, a gente não parou mais de pintar, assim, era 2 fominhas, velho. Caraca, a gente pintava todo fim de semana, velho, todo fim de semana, e terminava um grafite já planejando da outra semana, e a gente torrava nossa grana com lata mesmo, e fazia uns trampos para uns projetinhos colaborativos, e aí sobrava um material e fomentava a nossa produção na rua. Enfim, fomos desenvolvendo vários e vários trabalhos. E aí, em meados de 2012 para 2013, a Queca, que é a minha atual companheira, ela, né, sempre andava com a gente, assim, né, estava sempre desenvolvendo alguma coisa. E aí, num evento lá em Flechal, assim, ela meio que assinou a FG Crew e me ligou, falando, pô, assinei a FG aqui e tal, espero que você não fique chateado, não sei o quê, mas, pô, queria... Aí eu falei, pô, você já é da parada, mano, você que não sabe. Aí ela entrou, assinou lá e pá, entrou dentro da CRIO, mas a gente já estava cogitando a ideia de inserir ela como integrante, porque ela estava sempre desenvolvendo coisas com a gente, assim, estava sempre junto. E aí a gente começou a desenvolver uma série de projetos também, projetos que foram aprovados em alguns editais de cultura. E aí assim, né, a correria da vida foi fazendo a galera se dispersar um pouco, e algumas iniciativas estavam começando a ficar
ficar muito puxado assim para mim executar. Foi aí que eu tive a ideia de ampliar o número de participantes do coletivo, assim. E aí fizemos uma reunião, eu, o Dentinho e a Queca, e aí a gente começou a cogitar alguns nomes, assim, né, pô, de quem poderia entrar e tal, acho que era 2013 o ano. E aí veio a ideia de convocar 2 integrantes, que é o Lian, que na época morava em Guarapari, hoje ele se encontra na Inglaterra, em Liverpool. Salve, Lian. E o Morris, que é um artista que residia em Nova Carapina 1, 2. Eu acho que é isso. E aí a gente convocou esses 2 integrantes, assim, e de lá para cá essa tem sido a formação, assim, de 2013 até agora. Essa é a formação com nós 5. E foi uma coisa que fluiu muito naturalmente, assim, parecia que a gente já se conhecia tinha anos, assim. A gente já tinha tido um contato superficial, assim, com o Lian, com o Morris, mas foi uma galera que entrou assim na CRIO e deu liga mesmo, assim, a galera super competente, super dedicada no que faz. A gente foi conhecendo a personalidade um com o outro, aprendendo a lidar, e é uma formação de artistas que eu gosto de chamar de família mesmo, assim. Acabou que os meus primos, né, que eram minha família, que são da minha família, que começaram no grafite junto comigo, infelizmente eles tiveram que parar, não conseguiram levar adiante, enfim, a vida teve outros planos para eles. E aí o nome daquele projeto que eu levei lá para o Projeto Protejo, chamado Força Gravitacional, se tornou o nome da CRIO. Eu não consegui emplacar o projeto, não consegui colocar no edital a tempo. E aí, como a família CRIO, meus primos, ela meio que tinha se diluído ali, na falta de um nome melhor, eu coloquei FG CRIO, que é Força Gravitacional, né? Brincando com essa ideia da força da gravidade, né? Fazendo um trocadilho com gravitacional, com grafitacional, né? O grafite ser algo que te puxa, que ao mesmo tempo pode tirar o seu pé do chão, mas também colocar você com o pé na realidade, enfim. Fiz um conceito para esse título, e aí surgiu o nome FG CRIO e a CRIO tem essa formação aí. Eu, Queca, Morris, Dentinho e Lian Bononius. É isso aí. O que mais mudou, na minha concepção, primeiro que a gente envelheceu. Eu acho que assim, as mudanças que ocorreram, velho, elas... Eu não sei, eu não consigo mensurar assim, né, se alguma coisa mudou para pior, assim. Mas a impressão que eu tenho, um ponto particular meu, assim, um ponto de vista singular do Starley falando, é que no passado, aparentemente, posso estar redondamente enganado, a cena parecia ser mais unida, assim, sabe? Tipo, no meu ponto de vista, sabe? Os protagonistas dessa cena, eles, embora tivessem suas divergências e tal, mas a coisa acontecia, assim, quando tinha que desenvolver um projeto coletivo, a coisa acontecia, fluía melhor, assim, do meu ponto de vista. Qual é o ponto de vista também de quem estava começando, né? Tipo, quando você é moleque, você quer dar uma cabeçada no céu, né, velho? Então eu entrei, vi tudo aquilo, fiquei maravilhado, assim. Então, pode ser um ponto de vista de alguém, né, desse saudosismo de quem estava começando na cultura. Mas eu sentia mais união, assim, na parada, sacou? Não que essa união ela tenha sido extinguida aqui, mas eu percebo que uma parte significativa, assim, da cultura já não se tromba mais, assim, né? E é muito doido, assim, pensar que é foda, né? Tipo, as pessoas cometem erros, as pessoas cometem vacilos, mas a gente fala de uma cultura que promove o acolhimento, tá ligado? Inclusive o acolhimento a pessoas que cometeram erros gravíssimos, assim, né? Pessoas que, estavam em cárcere porque cometeram um determinado tipo de delito. E a cultura hip hop sempre foi uma voz
voz, né? Sempre foi um vetor direcionado para um público mais vulnerável, assim, que cometeu uma série de vacilos. E aí você, né, pô, não, o cara, porra, mas aí o cara, meu irmão, o cara cometeu um crime ali, o cara roubou, velho. Tá, mas esse camarada, ele tá disposto a ser reinserido na sociedade e tal, ou ele quer ficar naquela vida. Então, a cultura hip hop, ela sempre foi uma mão estendida para as pessoas que cometeram erros. E que têm interesse em modificar a sua estrutura de vida. Né? Sempre foi sei lá, um oráculo, assim, uma coisa. E aí, cara, eu não vejo essa mesma benevolência direcionada para os próprios atores sociais, assim, desse conjunto, tá ligado? Às vezes eu vejo que as pessoas cometem erros e aí a parada é limar, falar, não, que não sei o que, porra, mano, mas as coisas sempre, parece que algumas coisas estão perdendo a didática, assim, sabe? A gente está perdendo um pouco da sensibilidade do resgate, sabe? De resgatar as pessoas que, por algum contexto, cometeram erros. Claro que tem erros e erros, né, velho? Mas, assim, desenvolver um exercício, né, velho, de não só apedrejar, né, velho, não só apontar o dedo, acho que também isso é interessante para o convívio social mesmo, assim, sacou? Porque tá todo mundo sujeito, velho, a se expressar de forma errada ou cometer algum tipo de atitude que venha jogar seu nome na lama. Né? Pô, hoje eu tô aqui falando, sendo entrevistado, talvez eu me encontre num grau de importância dentro da cultura e tal, né? Tem pessoas que admiram o meu corre, admiram o meu rolê, e aí se eu vacilar, parceiro, tudo que eu construí, tudo que eu fiz não vale mais de nada, tá ligado? Porque eu, como ser humano, eu também sou passivo de erros, assim, e se um dia eu errar, eu quero que as pessoas me ajudem, velho. Sacou? Não joguem pedra, eu quero que as pessoas me estendam a mão também, porque eu acredito numa cultura hip hop que trabalha no sentido do resgate, sacou? Não só uma cultura hip hop preocupada com plateia e público, mas com a ideia de, caraca, mano, a gente tem um papel a ser cumprido aqui, né? Como fala lá na música do Criolo lá, né, velho? Se Deus te deu o dom, se cresce não, mano. Você tá devendo por 3. Então eu meio que carrego esse lance da dívida comigo, assim, velho. Pô, se eu tô tendo a oportunidade de fazer arte, de me expressar com arte, eu acho que eu tenho que dar uma devolutiva. E eu sinto que assim, gradativamente, o que mudou do hip hop de quando eu entrei pra cá é um pouco desse lance da devolutiva social, velho. E aqui eu não tô afirmando que não tenha nada sendo feito. Tem coisa muito relevante sendo produzida, assim. Mas eu tenho a impressão que isso era feito com um volume muito maior no passado do que agora, tá ligado? Iniciativas voltadas para a periferia, como por exemplo o Origrafos, assim. Eu lembro de pessoas comentando assim nas publicações do Facebook, dizendo que não pisaria em Fel Rosa nem se pagasse, tá ligado? Ah, que eu não vou nesse lugar aí porque é muito perigoso. Porra, mano, nós botamos Síntese, Rap do Vale, Thiago Elninho, Marechal, Adicto, Feijó, Suspeitos na Mira, porra, pra cantar numa quebrada, mano. E você vê gente que se diz da parada dizendo que não vai na quebrada, tá ligado? Mano, eu não sei que tipo de hip hop é esse, assim, né? Ou se pá, essa galera nunca foi, né? Mas eu sinto que o número de ações sociais do hip hop tem diminuído. Mas eu também, assim, tenho sensibilidade suficiente para entender que o tempo é uma coisa líquida, né? Que escorre entre os dedos mesmo e as coisas mudam num espaço cada vez mais curto de tempo. E vai continuar mudando. Quem não entender que está mudando, também vai ficar para trás. Só que eu acho importante a gente não perder os fundamentos da nossa cultura, assim, não perder as raízes da parada, tá ligado? Porque é tudo muito lindo, eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro mesmo com o que a gente faz, eu acho que
a galera tem que perceber novos horizontes, assim, sair do país, dar um rolê monstro, tá ligado? Ir em programas de TV, mas assim, cara, não perde a essência, sacou? Lembra das suas raízes, assim. Eu sou um pouco saudosista, assim, eu sinto falta, velho, do velho pão com mortadela ali e sol quente na cabeça, pintando na rua e a galera gastando a lombra, assim, tá ligado? Gastando a ideia, ficando de boa, dando muita risada, fazer cada vez mais, que eu acho maneiro, assim, né, que, pô, acho que deveria rolar mais, eu acho que no passado rolava bem mais, assim, pelo menos em relação ao grafite, de ver várias crios pintando, né, nem sei se tinha muitas crios, assim, mas você via uma conexão entre as crios, assim, desenvolvendo trabalhos juntos, né, pra mim a percepção de mudança que eu tenho é essa, assim. Sem falar também que tem outras responsabilidades que chegam para todo mundo, né? A galera casa, tem filho, aí passa na faculdade, no curso técnico. A vida vai chamando para outras questões também que vão exigindo tempo da galera e nessa caminhada vários guerreiros e guerreiras vão se ausentando, né? Também tem essa parada. É complexo, assim, véio, falar de mudança, porque, porra, semana que vem já é outra parada, né, velho? Mas o que eu percebo é isso, assim, eu acho que, pô, o hip hop ele é uma cultura também voltada para o social. Os gringos entenderam o business da parada, a gente está entendendo, é isso, tá certo. Mas, pô, velho, a parada só chegou até em mim, velho, porque tinha um grafite na rua lá, velho, que alguém fez, assim. Pô, cheguei aonde eu cheguei porque teve um evento no CRJ lá, cara. Eu vi um grande artista fazendo um rosto que me impactou e mudou minha vida para sempre, assim. Então essas ações colaborativas, elas não podem deixar de acontecer, assim. E eu sinto que tem uma galera dando importância para outras coisas que não condizem muito com a realidade, cara. A realidade, ela é uma coisa mais urgente, assim. A realidade, ela não tá se importando com o número de coraçãozinho que você ganha no Instagram, velho. É outra parada, tá ligado? É isso. Bom, a minha relação com a cultura hip hop, por mais que possa soar poético, mas é uma relação de amor, velho. Assim, eu não tenho palavras para descrever a importância dessa cultura dentro da minha vida. O hip hop me fez entrar na faculdade. O hip hop me fez recusar colocar uma arma na minha cintura. O hip hop fez eu manter a calma em momentos de tretas muito sinistras, que se eu tivesse tomado a decisão errada, talvez eu nem estaria aqui. Então, assim, se a gente entende o hip hop não como uma entidade, mas sim o hip hop enquanto pessoas, eu digo que a minha relação com o hip hop é muito boa. Particularmente, eu não tenho problema com ninguém, assim. Eu não sei se alguém tem algum problema comigo, mas eu sou bem tranquilão, assim. Então, gosto de estar circulando por vários lugares, conheço a galera de todos os elementos, assim. Tenho uma boa relação com todo mundo. E a minha relação com o hip hop, ela perpassa muito pela questão cultural, histórica da coisa, assim, né? Tipo, eu faço muita questão de estar sempre rememorando a história de pessoas que alicerçaram tudo isso, cara, que fizeram tudo isso que a gente chama de hip hop no Espírito Santo acontecer, tá ligado? E eu fico um pouco receoso em relação a galera que chega na cultura e não procura as devidas referências, sacou? Tipo, tem gente que acha que o hip hop, que o rap surgiu dos anos 2010 pra cá, velho. Pô, de 2000 pra trás tem muita história, tá ligado? Tem pessoas aí que deram suas vidas
e contribuíram muito para a história dessa cultura e que estão caindo no esquecimento, assim. Então eu gosto de fazer, de ter essa relação com o hip hop partindo do veio histórico, né? Recentemente aí com o projeto Story Art a gente fez o rosto do DJ Gerê, que é um grande ícone da cultura capixaba e tem uma parcela significativa de atuantes na cultura que não conhece a história desse camarada. Então, tipo assim, a minha relação com o hip hop ainda é de olhar para o futuro, mas sem perder a essência do que eu acredito. Assim. Cultura hip hop, ela tem esse nome de cultura, não é à toa, né? Cultura vem de cultivo, né, velho? E se a gente não cultivar e firmar as nossas raízes, a cultura pode se tornar outra coisa, né? Existem outros tipos de cultura aí que são extremamente nocivas, assim. Mas é isso. Eu queria mandar um salve aí para a família FG Trio, que agora está nessa empreitada aí com a gente aí no IA Studio. Queria mandar um salve para todos os protagonistas e simpatizantes da cultura hip hop, para cada moleque que tá com a lata de spray aí na rua representando, sacou? Pô, não desistam, velho. Não desistam. Vocês vão... Seria legal que a gente não passasse uns perrengues, né? Mas às vezes os perrengues ensinam, né, velho? Os perrengues ensinam. Mandar um salve para todos os DJs, B-Boys, MCs que ainda preservam a essência do que é fazer parte do hip hop, né, cara? Que não encara o elemento como uma coisa fragmentada, né? E, pô, eu gostaria de finalizar dando ênfase para a importância da gente se entender enquanto cultura mesmo, sacou? Que o rap não é só o rap, que o grafite não é só o grafite, que o break não é só o break, que o DJ não é só o DJ. Por mais que esses elementos hoje em dia tenham plenas condições de caminhar com as próprias pernas, né, atingindo diferentes níveis de público, eu acho que a gente não pode esquecer que nós fazemos parte de uma cultura e que essa cultura tem variações e níveis de complexidade diferentes e que nós temos problemas internos para resolver e que precisam ser resolvidos de forma emergencial, tanto internamente mesmo a gente quanto pessoa, mas também em relação às diretrizes que a nossa cultura tem tomado, né? Porque eu acho que quanto mais você conhece sobre a história, sobre a cultura, eu acho mais difícil de outras pessoas assumirem a rédea do que é a parada que você se entrega, assim, né? Tanto é que existem grandes corporações que promovem coisas para o hip hop, mas as pessoas que dedicam sangue e suor pela parada ainda passam um certo perrengue, assim. Então, eu acredito que a gente precisa se organizar o quanto antes, assim, para a gente não negligenciar o conhecimento que já era para a gente ter adquirido, para a gente passar para um outro patamar enquanto cultura. Assim. Já existem coletivos no Brasil assim, que já tiveram um start, assim, né? Já tiveram um choque de consciência, que já estão se aprumando, né? Se organizando para passar para esse próximo nível, que é o nível da gente assumir a rédea mesmo da parada, sacou? Dar uma diretriz para a nossa cultura e que as pessoas que entregam suas vidas por essa cultura, elas não sejam jogadas de escanteio, sacou? Por conta de dinheiro, por conta de posicionamentos políticos, sacou? Eu quero assumir uma posição política com consciência de que eu não dependo nem de X e nem de Y para poder desenvolver meus projetos, tocar minhas iniciativas, juntar pessoas, sacou? Acho que a gente precisa se organizar nesse sentido. E eu acho que
gente precisa quebrar algumas algemas. A nossa maior algema, ela ainda é financeira. Então, velho, faz seu corre, foca no seu sonho e abra um negócio, sacou? Abra um negócio, velho. Seja independente. Leve essa ideia de ser independente ao máximo que você puder, assim, sacou? De forma que gradativamente você passe a não depender de sistemas mesquinhos para você levantar um dinheiro e viver com dignidade, que você possa criar e estudar e aprender sobre mecanismos que te ajudem a permanecer fazendo aquilo que você gosta de fazer. Viver de arte é uma aventura, sacou? Já tem uma década que eu estou nessa caminhada. Já pensei em desistir diversas vezes, mas teve uma frase de uma artista chamada Lacunha, que ela é muito emblemática e ela é uma espécie de mantra para mim. Assim. Que ela falou para mim um dia, assim, né, num momento de muito desânimo. Lacunha é uma artista plástica capixaba, com quase 50 anos de carreira, esposa do DJ J. E ela falou para mim, bem assim, olhando na bola do meu olho, cara, nunca vou esquecer disso. Ela falou, seja fiel à arte e a arte vai ser fiel a você. A partir do momento que eu abracei essa frase, cara, a arte ela tem me salvado de vários perrengues, assim. E se não fosse a arte, talvez eu não estaria aqui agora dando esse depoimento, participando dessa iniciativa aqui com o Mano Smoke. Mas é isso. Agradecer também aí, Mano Smoke. Galera, vamos valorizar aí o DNA urbano, valorizar quem faz pela cultura capixaba já tem um tempo. Cara, nada contra o que é de fora, né, meu parceiro? Mas, velho, tem gente muito relevante fazendo conteúdo e coisas fantásticas dentro do nosso território. Então a gente precisa olhar para o Espírito Santo com um pouco mais de carinho, velho. De potencializar os artistas, os coletivos e as pessoas que estão empenhadas em fazer essa cultura maravilhosa crescer, assim. Eu acho que isso vale não só para a cultura hip hop, né, velho? Isso se expande para a galera do teatro, das artes plásticas no modo geral, da música. Espírito Santo é reduto de monstros, velho. Tem muita gente foda, muita gente talentosa aqui. Precisando só de uma fagulha de oportunidade. Mas é isso. Valeu, forte abraço. Agradecer geral que teve paciência de assistir até o final. Falo pra caralho mesmo. É nóis.